Ó, um vídeo rápido, direto, objetivo, mas eu tenho certeza que vai fazer sentido no teu dia, na tua empresa, no teu negócio como um todo. Quando a gente trabalha dentro do mercado de eventos, na verdade em todo o mercado, mas o meu objetivo é falar com você do mercado de eventos. Eu quero falar com você que presta serviço, que é autônomo, que tem uma empresa, não importa, que está dentro desse universo de eventos. Você concorda comigo que o teu objetivo é sair do ponto A e chegar no ponto B? Então você quer sair desse estado atual que você está hoje e chegar num estado desejado. Esse estado desejado ele pode ser em faturamento, ele pode ser em conquistas de materiais, enfim, você quer sair de onde você está e você quer chegar no estado desejado, que é esse ponto B. Esse ponto B, quando você atingir, ele vai se tornar o teu estado atual. E com certeza você vai querer chegar num ponto C, que é o próximo estado desejado, que talvez é mais faturamento, que talvez é uma empresa maior, que é outra estrutura, um ponto físico melhor, não sei. Então o que acontece é que nós sempre queremos o próximo estado. Nós sempre queremos alcançar o estágio seguinte. E aí nós nos pegamos perguntando, tá, legal, como eu faço isso? Como eu saio do ponto A? Como eu chego no ponto B? Quando eu atingir o meu ponto B, como é que eu vou para o meu ponto C? Essas três siglas, elas estão aí, não é à toa. Porque tem três pilares que eu utilizo aqui dentro do negócio que de fato mudaram o game, que de fato trouxeram mais faturamento, que de fato me colocaram com uma visão muito maior do meu negócio, que me proporcionaram, turma, conseguir entender melhor o meu cliente, ouvir o meu cliente, entender como que eu faço para de fato abrir mão da minha própria vontade e entender a vontade do outro. Porque você concorda comigo que muitas vezes nós queremos forçar os nossos clientes ou os nossos prospectos a realizarem ou tomarem uma decisão que eu queria, a colocarem algo do meu gosto, a atingirem o resultado que eu acredito ser necessário. E muitas vezes, quando a gente coloca esse eu na frente, quando nós estamos falando em negociação, quando nós estamos falando em mudança de comportamento, o que vai acontecer? O que de fato você acredita que vai acontecer no teu negócio? Muitas vezes, quando a gente fica enfatizando muito o seu próprio desejo, quando nós ficamos enfatizando a sua própria vontade, no caso, a minha própria vontade, o meu próprio desejo, pelo ponto de vista do cliente, o que acontece? Muitas vezes a gente é visto como egocêntrico, como antipático, como o cara que sabe tudo, como o cara que não tem humildade, como aquela pessoa que, putz, não adianta conversar com ele que vai ser sempre do jeito dele. Isso não é legal. Isso vai te distanciar do teu objetivo. Isso vai fazer com que cada vez mais você permaneça única e exclusivamente no seu estado atual. Por quê? Para que você chegue no seu estado desejado, você precisa entender uma coisa. Não é sobre a sua vontade, é sobre o que o seu cliente precisa. É sobre a solução que de fato você vai levar para o seu cliente. Pode até ser que você tenha uma solução fantástica, uma solução incrível, que vá trazer de fato um resultado para esse cliente, para esse possível cliente. Porém, se você começar a colocar a sua própria vontade, o seu próprio gosto, do seu próprio jeito, o que vai acontecer? Você vai criar ruídos, você vai atrapalhar o resultado. Então por que eu estou falando isso? Porque aqui no nosso negócio, nós entendemos que para fazer esse negócio girar, e o que na verdade de fato fez com que eu conseguisse ter um resultado aceitável, um resultado que me moldasse dentro do mercado, que muitas vezes me trouxesse até como referência, foram três pilares. Eu quero que vocês gravem e escrevam esses três pilares. O primeiro pilar é o pilar comercial. O segundo pilar é o pilar financeiro. E o terceiro pilar é o que eu chamo de experiência do cliente. Com certeza você já ouviu falar sobre isso e às vezes você até aplica isso dentro do teu negócio, tá bom? Então, esses são os três pilares que mudaram o jogo aqui dentro do negócio. Quando a gente está falando do pilar comercial, nós estamos falando do marketing, nós estamos falando da estratégia de vendas, nós estamos falando da sua apresentação, nós estamos falando do seu funil de prospecção, como você aborda esse cliente, quais os parâmetros, você tem definido a sua apresentação, você tem definido todas as etapas, nós já falamos sobre isso em outros momentos, você tem definido e com clareza sobre todas as etapas do teu funil comercial. E mais do que isso, caso você tenha colaboradores, direto ou indiretamente, esses colaboradores têm clareza nesse processo? Esses colaboradores têm clareza quais as etapas disso? Aqui a gente também aplica metas, aqui a gente também fala sobre demandas, qual é a cultura que a empresa pratica comercialmente falando. Fato importante para ser analisado é o seguinte: independente se você tem uma empresa com muitos colaboradores, se você acaba sendo mais sozinho, às vezes é você e sua esposa, ou você e seu marido, não importa. Se você não tiver clareza e não estiver isso desenhado, óbvio, para você e para as pessoas que estão dentro, sobre quais as metas do teu negócio, sobre quais as etapas desse funil, sobre a sua apresentação comercial, sua proposta,
Não sei. Se você não tiver clareza sobre isso, não adianta, tá? De coração, e que os gestores de tráfegos que me perdoem. Mas se isso aqui não tiver desenhado, não vai fazer sentido algum você ficar injetando tráfego, você ficar gastando com mídia, às vezes mídia impressa, às vezes mídia escrita, tráfego pago, como eu falei agora, não vai te trazer resultado, ponto. E aí, coloquem amor nas minhas palavras. Não adianta, meu amado e minha amada, você culpar o teu gestor. Não adianta você culpar aquela agência de marketing que você tem parceria. A culpa é sua. É sua porque você está querendo transferir a responsabilidade que é sua. É sua porque você está querendo jogar para uma outra pessoa a responsabilidade que você tinha que ter feito. Sabe o que é arroz com feijão? Sabe aquilo, arroz com feijão bem feito? Isso aqui tem que ser feito. Se você não tiver isso desenhadinho, não adianta você transferir essa responsabilidade. Tráfego pago pode funcionar, uma prospecção, por exemplo, um outdoor, ou algum outro canal de aquisição vai funcionar? Pode funcionar e vai funcionar desde que você tenha clareza nos seus processos. Quais são suas metas, quais são as principais métricas, como que eu vou construir essa abordagem, ou você simplesmente olha para o teu celular e fala assim, cara, minha agenda hoje está parada, não tenho evento, não tenho possibilidade de faturamento essa semana, o que eu vou fazer? E você começa a simplesmente rodar teu WhatsApp, simplesmente rodar a tua agenda telefônica, putz, encontrei o Guilherme aqui. Aí você pega e liga pro Guilherme, fala, Guilherme, tudo bem? Cara, não tem nenhum trabalho aí pra gente hoje não? Como é que tá? Putz, desculpa, não vai funcionar. Você não tem uma apresentação, você não sabe nem o que você tá oferecendo. O teu principal produto, às vezes não tá sendo oferecido, porque você não tem um planejamento. Que entra tudo dentro desse pilar comercial. Segundo pilar é o financeiro. Como assim, Zé, financeiro? De nada adianta você ter clareza no seu comercial, você ter cultura comercial forte, você ter as suas propostas, os seus prospectos bem claros sobre o que você faz, você ter um funil de aquisição muito bem desenhado, se você não tiver clareza no seu financeiro. Se você não souber o quanto você está ganhando versus o quanto você está gastando. Se você não tiver clareza sobre aquelas métricas financeiras, se aquilo tá ou não está fazendo sentido para o teu negócio. Como é que tá essa balança? Muitas vezes, para que você consiga atrair mais leads, para que você tenha maior investimento aqui, você precisa ter clareza no teu financeiro. E o que é clareza no teu financeiro? É entender como é que estão suas despesas, é entender como é que estão desde as variáveis às fixas, como é que tá teu compras, como é que tá o teu caixa. Caixa é rei, irmão. Caixa é rei. Não queira fazer graça pro A, pro B, pro C. Você precisa olhar pro teu financeiro, companheiro e companheira, porque aquilo é social, eu preciso estar dentro desse social, eu preciso permanecer nesse universo. Balela! Você tem que olhar como é que tá. Se você não tiver a possibilidade de ficar fazendo certas graças ou estar presente em certos lugares, não esteja. Pelo amor de Deus, isso é importante. Olha pro teu negócio. Esquece lá fora, esquece a outra empresa, esquece o teu amigo. Você quer de fato prosperar no mercado de evento? Você quer de fato alcançar um resultado que você está tentando e está buscando, lutando, batalhando todo dia? Então para, que é um segredo, para de agradar quem não tem que ser agradado. E olha, porque de fato é importante. Olha para o teu caixa, olha para o teu negócio, olha para as tuas demandas, olha para os teus KPIs, olha para aqui, entende quais são as métricas, isso tem que estar na tua cabeça. E ó, cada centavo faz a diferença. Cada centavo faz a diferença, porque se você estiver cuidando de uma estratégia de marketing, seja ela qual for, e você não tiver a grana para fazer aquilo acontecer, não faz resultado. Dentro do teu financeiro, você tem clareza quanto você vai investir por cada setor, quanto você vai investir, por exemplo, no departamento de marketing, quanto você vai investir no departamento de compras, quanto você vai investir na tua folha salarial, você tem essa clareza? É importante. É importante, mesmo que você for o eu presa que a gente fala, mesmo que você for uma microempresa. Tem uma frase que o Joel falava, ele falava assim, ó, se você não consegue comemorar no micro, você nunca vai conseguir comemorar no macro. E aqui eu digo a mesma coisa para o financeiro. Se você não tem clareza no micro, você não vai conseguir ter clareza quando isso escalar, quando isso expandir. Você vai se perder. É mais fácil você olhar para agora, começar certo. E o terceiro e último pilar, experiência do cliente. O que é a experiência do cliente? É como eu falei, é entender qual que é a necessidade do teu cliente, é entender qual que é a experiência que você está levando para ele, desde o primeiro contato, desde a hora que o cara clicou no anúncio, desde a hora que o cara chegou no teu WhatsApp, desde a hora que o cara chegou no teu vendedor, até ao pós-venda. É você entender qual que é a experiência primeiro, que você quer causar para ele versus o que você tem causado. E aqui é onde entra o que eu falei no começo do vídeo, para você parar de se preocupar com o que você acha certo, o que eu acho certo, o caminho que eu trilharia, o caminho que eu escolheria, os equipamentos que eu colocaria. Cara, não é sobre você. Claro que você deve dar uma consultoria para o teu cliente, claro que você deve pontuar o porquê disso, o porquê daquilo, claro que você pode despertar o nível de consciência e deve no seu cliente. Mas você tem que entender o que você está gerando nele, qual que é a experiência que você está gerando para o teu cliente. No final do teu evento, no final da tua prestação de serviço, ele olha e fala assim, caraca, era isso que eu estava precisando, era isso que eu estava buscando. Ou no final do teu evento, no final daquele relacionamento com você, o cliente fala,
graças a Deus que esse cara não vai mais estar aqui. Entende que isso está diretamente ligado ao que você proporciona para ele, ao que você o que gera de experiência para ele. Então são esses 3 pilares que mudaram, que isso aqui mudou o game aqui da agência. Quando a gente entendeu de fato esses pilares e a gente criou, a gente construiu processos baseado nesses 3 pilares, o game mudou. O faturamento entrou mais líquido, o resultado ficou mais claro, o cliente começou a se tornar mais parceiro e amigo do que propriamente só um cliente. Isso porque a gente conseguiu entender, nós aprendemos a ler o que o cliente queria. Ah, nunca foi assim não, tá? Não é sempre que foi assim não. A gente já errou pra caramba, eu já coloquei o ego na frente pra caramba, eu já deixei a vaidade tomar conta pra caramba, eu perdi clientes bons por isso, por muitas vezes. E é por isso que eu tô te falando, que isso faz sentido. E olha que loucura, quando você entende isso, você vai entender que os pilares, tanto o comercial, quanto o financeiro, quanto a experiência do cliente, que são os pilares A, B e C, eles estão interligados. E essa ligação é o que faz essa engrenagem continuar girando. Essa ligação é o que faz você continuar tendo clareza dentro do teu negócio. Esses pilares, eles estão diretamente ligados. Cara, eu garanto pra você que se você conseguir olhar para esses 3 pilares, construir processos claros, criar uma cultura, ter assim, leveza na entrega, não tem como você não atingir o resultado. Não tem como você não sair, como eu falei no começo do vídeo, não tem como você não sair do seu estado atual e chegar no seu estado desejado. Não tem como você deixar de chegar no teu ponto B, porque esses 3 pilares, eles estão conectados. Eu espero que tenha ficado claro que para que você consiga alcançar o resultado que você deseja, essa engrenagem tem que funcionar. Espero ter feito sentido. Segue a gente, compartilha esse vídeo se te trouxe clareza. Deixa aqui nos comentários, porque eu quero ler cada comentário, o que fez e o que não fez sentido. E ó, se tiver qualquer dúvida dentro do mercado de eventos, se você tiver falta de clareza em como estruturar o teu comercial, como construir a experiência com o seu cliente e como olhar da forma correta para o teu pilar financeiro, me chama aqui. Coloca o tópico do vídeo que você gostaria de ver, me fala, porque eu vou ter a maior satisfação do mundo em trazer esse conteúdo para você. Um grande abraço, fica com Deus.